e aí pesquisa foi um espaço para isso também, né? E aí, mais por conta desse desejo de estar na dança e estar no teatro, de flertar com esses dois campos, esse território híbrido, assim, né, de encontro de linguagens, eu acabei encontrando a linguagem da dança-teatro em conversas com a Ká. E aí falei, bom, vou tentar mandar um projeto de iniciação científica para que possa ter um tempo de pesquisar sobre essa linguagem, o que é essa linguagem, né? O que é esse encontro das duas linguagens do teatro e da dança, né? E aí, juntando a isso, no começo do ano passado, eu escrevi um texto, Desmemória, é o nome do texto, e a gente apresentou aqui agora um trecho que a gente conseguiu trabalhar, montando algumas cenas do texto, né, a partir da investigação da linguagem da dança-teatro, e é um texto maior, né, e aí basicamente só contextualizar um pouco do texto, que é um texto que narra a história de um andante, de um homem que teve a família desaparecida pela ditadura militar, e aí ele tem poucas memórias, poucos registros da história dos pais dele, né? Então ele se propõe a andar para poder relembrar a história, reconstituir, inventar, recriar a história dos pais que ele possui fragmentos, né? Ele queria dar uma unidade para essa história. E aí ele se propõe a andar. E aí a dramaturgia, ela narra a trajetória desse homem, desse andante, ao mesmo tempo que tem fragmentos de histórias que vão se entrelaçando, né? E aí essas outras cenas, essas outras histórias, todas de algum jeito dialogam com esse grande tema, assim, que é esse debate, esse diálogo com a memória, sobre lembrar e esquecer, lembrança e esquecimento, né? Todas as cenas de algum jeito passam por esse tema, dialogando com a trajetória do andante, com a narrativa do andante, que é a narrativa principal da peça, né? E aí a pesquisa acabou sendo isso. Aí cheguei nesse tema, assim, que era pesquisar a linguagem da dança-teatro e, com a pesquisa de linguagem, poder investigar ela na criação, num processo de criação, com uma dramaturgia, com uma literatura dramática, assim, né? Com um texto dramático. Essa era a proposta da pesquisa, assim. E aí, a gente, felizmente, o projeto foi aprovado. Rolou. Aí, a gente teve esse semestre para desenvolver a pesquisa. Teria um ano, né? Mas como a gente conclui a faculdade esse ano, então, esse ano, especificamente, tem que terminar no tempo de conclusão da faculdade. Senão a gente teria mais um semestre para poder pesquisar, né? E aí, nesse tempo, então, eu tive, pelo contato com a Ká, contato com um livro de dança contemporânea, que é A Poética da Dança Contemporânea, da Laurence Lupe, que é uma francesa, pesquisadora de dança, que ela meio que vai mapeando ao longo da história da dança os princípios que fizeram parte do que vieram a ser a modernidade na dança, né? E aí ela meio que dá um panorama histórico sobre isso, sobre a transição do que antes era uma dança que se estabelecia por uma tradição muito forte, com padrões de corpo bem estabelecidos, uma coisa bem fechada, assim, quadrada, para a transição para a dança moderna, que aí é quando uma liberdade do corpo e uma singularidade, a singularidade das pessoas começam a falar, né? E que as pessoas podem começar a se mover a partir das suas qualidades físicas e da sua particularidade mesmo, né? E aí ela faz esse panorama, passando por essa transição da modernidade da dança, que acontece no século XX, e aí ela vai meio que... e ela começa a elencar alguns princípios, como o peso, a relação com o tempo, com o espaço, a respiração, meio que temas, princípios assim, norteadores que passam a ser importantes para pensar aquele corpo moderno, né? E aí ela vai meio que mapeando esses princípios no trabalho de diversos coreógrafos e coreógrafas
ao longo do século XX, assim. E aí é muito legal, porque com princípios que são comuns, que meio que colocam, assim, dão um panorama do que é essa modernidade da dança, mas como cada coreógrafo e cada bailarino, dançarino, intérprete, vai lidar com esses mesmos princípios, né? E aí são de formas totalmente diferentes e singulares, porque realmente está lidando com a particularidade de cada um, né? E aí meio que... Aí, beleza. Aí, utilizando desses princípios, pensando em como trabalhar com peso, com a respiração, com uma poética de um corpo, a gente, na primeira etapa da pesquisa, desenvolveu pesquisa prática e teórica também, com esses princípios. A cada encontro, a gente se colocava a investigar praticamente um desses princípios e buscando fazer um espaço de encontro entre práticas que são da dança e práticas que são do teatro, né? E a gente foi tentando trazer essas duas práticas em função da investigação desses princípios, né? E aí meio que essa foi a primeira etapa da pesquisa, a segunda etapa da pesquisa, que a primeira foi ler os referenciais teóricos, tal, preparação, né? A segunda, um grupo, foi essa, da pesquisa prática, desses princípios. E aí a terceira é quando a gente, sem abandonar a investigação da linguagem, a gente se colocou para trabalhar com a dramaturgia do Desmemória, né? E aí sim a gente começou a investigar uma relação mais próxima com o texto, de ver como a gente faria, como a gente criaria as cenas da peça nesse território que a gente estava de encontro das duas linguagens, né? Acho que panoramazão assim que a gente fez, né? Acho que foi isso. Essa aqui é a Karina, gente. Não é do sério. É verdade. Devia ter começado feito a apresentação de todo mundo, né, gente? Não, tem razão. Porque você citou várias vezes, né? Sim. A Kaki me norteou, a gente teve um contato sempre nesse período todo da pesquisa, bem próximo, né, Kaki? Buscando fazer os links com a pesquisa, assim, né? E acho que foi esse, assim, né, o panorama da pesquisa. Assim. E aí a gente conseguiu, a proposta era que a gente conseguisse, nessa terceira etapa, né, da pesquisa, que era no trabalho com as cenas, levantar o máximo de cenas que a gente conseguisse, né? Sem entrar numa lógica, nossa, precisamos fazer porque o projeto termina com a apresentação de alguma coisa, sem tentar entrar nessa lógica, né? Porque o principal, assim, que reunia a gente era a pesquisa da linguagem, né? Então o interesse era esse. Então a gente foi caminhando devagar até conseguir chegar nesse resultado final desse fragmento da peça. Isso. É um pouco isso. Acho que foi um pouco confuso, né, gente? Mas é um pouco isso. Gente, se quiserem falar. Eu tenho uma pergunta. O seu, que talvez eu tenha entendido, mas uma pergunta. Quando você estava escrevendo o texto, ele apareceu na aula do Samir? Não. Ele apareceu. Na verdade, ele surgiu na aula do Samir, né? Uma primeira cena, que é essa cena do comício, que a gente apresentou um trecho dela, né? Foi uma cena que eu escrevi na aula do Samir, e aí a partir dessa cena eu desenvolvi as outras cenas. Quando você terminou o texto, você olhou para ele e falou, esse texto ele pede, ou é interessante encontrar esse texto com essa pesquisa, ou foi depois que você olhou, a pesquisa está acontecendo, eu tenho esse texto e faz, entende? O texto ele já fazia parte dessa linguagem que você queria, você já via essa linguagem no texto e você usou... Sim. Ele tinha um interesse já do começo de poder trabalhar com ele, de poder montar ele, né? Com uma linguagem que evidenciasse uma maior corporalidade, assim, na montagem dele, né? Mas não necessariamente com a pesquisa da linguagem da dança-teatro. Isso veio depois, aí, que ao longo do primeiro semestre do ano passado, eu meio que fui entendendo
não desse ano, fui entendendo que lugar, qual o link que eu queria fazer entre a dança e o teatro, porque surgiu realmente dessa vontade assim pô, eu tô fazendo trabalho em dança e aí era um lugar que estava sendo muito legal, assim, tava surgindo muitas coisas interessantes assim, que eu queria poder pesquisar. E aí, e ao mesmo tempo, sem sair do território do teatro, assim, né? E aí, assim, meio que querendo de algum jeito ter um encontro das duas linguagens, que aí acabei chegando na linguagem da dança-teatro, né? Então aí meio que falei, bom, é esse território que a gente vai pesquisar e a gente pode tentar investigar ele junto com esse texto, com essa dramaturgia que tenho escrita, assim. Mas não necessariamente o texto surgiu para poder... E nem necessariamente o texto, você via no texto a necessidade. Usar a linguagem, o texto não pedia a linguagem do dança-teatro, você incorporou ele, você transformou ele nessa linguagem. Eu acho que isso foi um desafio, assim, que acho que, né, gente, acho que a gente pode falar disso, porque é uma dramaturgia textual, assim, né, bem, assim, com muito texto. E aí se a gente vai olhando, assim, estudando as referências em dança-teatro, não necessariamente a gente vê muitos trabalhos que sejam desenvolvidos a partir de um texto, né? Os trabalhos surgem de outras formas que não de uma dramaturgia textual, né? E aqui nesse caso a gente tinha esse desafio de poder ter isso como um ponto, né? De ter como ponto de partida. Sim. E aí, então por isso que foi um desafio o contato com o texto, assim, também, viu? Porque a gente foi meio que entendendo como que a gente encontraria a dramaturgia textual com esse lugar da nossa presença na cena, assim, nessa linguagem que o corpo se evidencia muito mais às vezes que a palavra, né? Mas ao mesmo tempo que a palavra também era um desejo muito forte de poder pesquisar, assim, de poder encontrar uma fisicalidade, assim, que desenvolvesse uma relação maior com a palavra, que palavra fizesse o corpo criar e que o corpo fizesse a palavra ser pronunciada, sabe? E isso essa relação corpo-palavra, palavra-corpo, a gente foi investigando também ao longo dos encontros, assim. Só um parênteses, ao mesmo tempo, quando o projeto chegou para mim, ele já chegou nesse lugar, ele já tinha esse formato, o texto como disparador dessa intersecção entre teatro e dança. E quando eu li alguns trechos do texto, o texto para mim era corpo, porque ele trabalhava, pelo menos no trecho que eu recebi, com frases curtas, tinha um ritmo específico, os verbos que foram escolhidos para a escrita, os adjetivos. O texto, mesmo sendo palavra escrita, para mim, quando o projeto chegou, ele já pulsava uma série de imagens corporais. Então, é um paradoxo, eu acho, embora ele tenha respondido, porque é a visão dele, autor, mas eu vendo de fora, é um paradoxo que veio primeiro o ovo ou a galinha, porque conhecendo um pouco o Vinícius, me parece que mesmo o texto que ele escreveu já estava impregnado pelo corpo e o corpo pelo texto, entende? Porque, pelo menos foi essa a minha visão de fora quando eu cheguei no meu primeiro encontro com o material. O material que eu digo é o projeto, né? E as duas cenas que vieram para mim como trechos de textos que ele anexou, né? Que foram esses trechos que foram escritos na disciplina de dramaturgia do Samir, né? Então é interessante essa questão da pesquisa também, né? Da pesquisa em artes. A gente tenta organizar ela nos modos acadêmicos e organiza, mas muita coisa escapa nesse sentido porque são processos de descobertas artísticas que revelam muitas camadas e se entrelaçam o tempo inteiro, né? Então é difícil às vezes separar didaticamente, um bloco aqui, um bloco lá, não. Eu vejo as coisas muito, embora ele tenha respondido assim, eu acho que é isso mesmo, mas quando eu li o texto, eu comentei isso com você, o ritmo, as imagens, os verbos escolhidos, tudo já me pulsava, vendo de fora, já me trazia uma dramaturgia do corpo e da palavra entrelaçadas. Então, essa é a minha impressão. Assim. Sim.
Primeiro, parabéns a todos mesmo, parabéns mesmo, que cabeçou o projeto. É realmente um trabalho muito lindo, muito tocante. Eu tinha tido acesso à dramaturgia por outros motivos, né, tempo atrás, e é muito legal ver isso, assim, a transformação, né, esse processo. Eu tenho a impressão sempre de que a pesquisa forma mais do que o relatório, né, a gente conseguindo a palavra, um pesquisador, no sentido, né, você estava na sua narrativa, ficava parecendo essas duas canoas, né, que parecia que iam se abrir e você ia cair, né, você fala, tem a dança e tem o teatro, vou ter que fazer essas duas caminharem juntas, mas, e aí talvez o trabalho de pesquisa seja uma oportunidade para, de fato, sedimentar a trilha que vai de um lugar ao outro. E os lugares são os mais diversos, porque a gente caminha por muitos lugares, né? Então, parabéns. Legal. E eu fiquei curiosa, queria te ouvir um pouco, porque, claro, você tem o texto fica, né, fica lá fora, e você vem aqui, assiste a experiência. E eu fiquei intrigada, porque eu acho que às vezes neste excerto, né, que vocês apresentam, aí tem uma palavra muito forte, né, que está na boca da Bia, dessa coisa da memória, que um pouco tenta situar. E ela é potente, ao mesmo tempo ela também parece que ela cria uma trilha que não necessariamente, quer dizer, as imagens são muito mais polissêmicas do que às vezes a palavra, né, que dá um conteúdo específico. Eu imagino que seja um grande desafio na medida em que você pega um texto para também sumir dele, depois ter que de alguma maneira dar conta dele de novo, né? Sim. Porque, quer dizer, qual é essa, queria ouvir um pouco sobre esse processo de vai e vem, né? Então eu pego, eu vou e depois eu quero voltar de alguma maneira, ou fazer ele aparecer. Sim. Vocês querem começar Isso foi um desafio que a gente teve durante todo o processo de encontrar esse lugar do corpo, né? Como transformar a escrita e a dramaturgia na dança, né? E aí, às vezes, a gente estava fazendo, estava acontecendo, mas a gente falava assim, calma, a gente tem que entender algumas coisas. E aí a gente voltava para o cabeção e ficava tentando entender quem era esse andante. E aí a gente entrava em outros lugares, né? E aí depois a gente falava, não é tão complexo assim, tá no corpo, é isso. Mas, enfim, gente. É isso. Tem uma coisa que foi muito marcante pra mim, assim. Às vezes a gente fez uma leitura inteira e aí a gente, no outro encontro, foi fazer a questão corporal, lá. E aí viajava, né? Ia pra todos os lugares possíveis. E aí quando a gente pensava, tá, mas o que a gente tá falando disso daqui? Não tem nada, a gente tá indo pra outros lugares. Tem a figura de um cavalo que apareceu o tempo inteiro no processo, em vários momentos aparecia uma imagem corporal que a gente identificava como cavalo, de diversas formas. E aí chegou um momento que a gente organizou uma cena corporal, já tinha, não tinha nenhuma palavra dita, mas já tinha muita palavra no corpo. E aí, quando eu voltei e li o trecho que a gente estava se propondo a fazer naquele momento, tudo fazia sentido. Tudo que o texto dizia estava ali na representação, no corpo. O corpo era a palavra, né? O corpo pulsava a palavra, pulsava os verbos. E às vezes acontecia o contrário, às vezes a gente trazia uma imagem corporal que a gente lia a próxima cena, nem era, a gente estava fazendo a cena anterior, e quando a gente lia a próxima cena, a imagem estava lá, na próxima. A imagem também conectava com a próxima, a gente falava, opa, então já dá para ir para o próximo, não precisa trabalhar mais essa cena. Mas eu acho que esse foi um desafio muito grande. Assim. E até porque cada intérprete tem uma maneira de lidar com o texto, uma maneira de lidar, né, com o corpo. Então, encontrar esse lugar coletivo, eu acho que também é uma dificuldade. Mas é uma coisa muito maluca também, porque durante o processo a gente percebia que
mesmo que a gente não quisesse e mesmo que esse processo fosse muito difícil, o corpo ele disparava palavras o tempo todo. Então, por mais que a gente tem... Daqui a pouco tava a gente fazendo... Não precisa nem falar, mas essa frase, no final das contas, já tá aqui, já tá na gente, já, né? Quando a gente tentava olhar e falar assim, nossa, a gente leu o texto, entendeu, distanciamos, mas na hora de voltar falava, tinha momentos que eu falava, nem preciso voltar, porque tá tão aqui já no corpo, já tá tão evidenciado no que a gente tá fazendo, que quando a gente volta, a gente volta literalmente pra saber que esse é o lugar que a gente quer também, que acontece muito aqui, né? Sim. E aí, disso que eles falaram, e eu acho que vai fazer um link, a gente teve práticas assim de relação bem objetivas, assim, que a gente ia fazer uma roda de improvisação, que a gente se propôs a trazer um poema, cada um trouxe um poema, e aí a experimentação, a fisicalidade surgia a partir da palavra do outro, o outro lendo o poema, o que provocava você a experimentar corporalmente. A gente fez bastante essa experimentação, e meio que a palavra disparando o corpo, e aí o inverso também, a partir de uma memória de cada um pessoal, né? Eles tentaram buscassem tornar ela física, mas sem falar, né? Eles tentassem, a partir de verbos, sei lá, dar fisicalidade para essa palavra, né? E aí a gente experimentou os dois lugares, assim, e aí, quando a gente chegou no contato com o texto, né, meio que a gente tinha um procedimento, assim, para a criação, né, que a Bia uma vez trouxe um termo muito legal, que era como se fosse uma análise ativa da dança, né, que a gente se colocava a experimentar a partir de alguns disparadores, assim, para ação, né. A gente lia a cena juntas, e aí eu dentro da cena ou fora da cena, na maioria começava fora da cena, né, dando um disparador de pergunta que às vezes era bem direcionado, meio que o da primeira que eu lembro assim agora, que era antes de andar, que era pro primeiro trecho que a gente faz em coro, né, antes de andar, como você prepara os pés, que tinha uma relação com o texto, a pergunta surgia da relação por conta do texto, né, e ver o que isso disparava de possibilidade corporal individualmente, né? E aí a gente se colocava a investigar. E aí, então acho que meio que a pesquisa prática, assim, experimental, meio que foi nesse campo, assim, de procedimentos de fora da cena, que a gente racionalmente elaborava as perguntas para poder investigar na cena e responder corporalmente, ou então acontecia algumas vezes também de um processo meio que a gente não tinha meio que uma pergunta para disparar a cena, então a gente se colocava na investigação e aí meio que a cena meio que levantava questões pra gente, sabe? Era muito legal ver esse processo acontecer assim também. E aí, eu acho que ele tem relação com o que você falou, porque depois que a gente passava por um processo de experimentação assim, eu meio que com a ajuda de uma câmera, eu ficava fazendo esse trânsito, que foi muito maluco. Que ele ficou fora e dentro. Eu fiquei como intérprete, como criando com todos, e do lado de fora tentando direcionar e conduzir. Como assistente de direção. Como assistente de direção. E aí ela filmava coisas, e aí depois a gente meio que conversava e meio que buscava estruturar o que da experimentação mais se evidenciava assim de potência corporal pra gente, assim, né? Que a gente falava, nossa, isso tem a ver com tal coisa, isso tem totalmente a ver com o que a gente está falando, com o que o texto está dizendo, né? E aí, depois de estruturar, a gente meio que tentava fazer esse retorno pro texto, assim, de ver o que dele, já que a gente já tinha esse levantamento da cena no corpo, o que dele poderia ser mantido ou o que não precisava mais dele. A gente ficou fazendo esse diálogo das nossas experimentações que a gente criava a partir do texto, né, e do que do texto tinha que ser mantido, do que das palavras do texto precisavam, que eram importantes para a construção das cenas e também para a comunicação
com quem está assistindo, né? A gente ficou nesse trânsito assim. Todos são, eu sei que todos não, porque eu sei que a Bia não é bailarina. Mas como foi essa relação? A relação teatro-dança, ela existe porque a maioria são atores, não sei, atrizes, mas como experimentar o lugar da dança não sendo bailarino, até na visão da sua, como eu diria, orientar atores não bailarinos, tendo em foco que a pesquisa permeia também o lugar da dança. Sim. Não sei o que a gente pode. O que eu acho assim, quando a gente pensa nesse cruzamento entre teatro e dança, né, então a gente vai para esse lugar do corpo em cena, entende que o corpo em cena ele é textura e texto, né? Então ele é textura no sentido mais polissêmico mesmo, de todas essas imagens que se proliferam e a gente às vezes não tem nem controle do que vai ser disparado, e o texto no sentido mais tradicional da palavra que vai ser dita, da dramaturgia, no caso desse trabalho que tem um corte, né, um texto específico. Mas quando você pensa então, nesse lugar do corpo em cena, que a gente conversou, né, desde o começo, que eu falei pro Vini, é justamente isso, né, para trazer um campo de experimentação comum, né? É como se todo mundo fosse comer da mesma comida por um tempo para poder se nutrir, e aí agora a gente está falando